Pessoal, a grande pergunta que deve ser feita e que eu me faço todo santo dia, não porque eu precise de responder para mim mesmo, mas eu me faço essa pergunta porque às vezes eu fico sem entender como que as pessoas conseguem viver sem, de fato, preocupar-se com o tempo que elas gastam o tempo inteiro. Então, oficialmente, estamos começando o nosso sexto café com Damon. Imagino que você já preparou a sua xícara de café, seu copo com água, seu papel e caneta, porque nós vamos ter um bate-papo hoje espetacular. O bate-papo de hoje, quero abordar um tema que é de suma importância. É um tema que eu vejo a maioria das pessoas sem dar valor. Como lidar com a falta de tempo? Né? Como lidar com a falta de tempo? Aqui no Mato Grosso está extremamente frio. Acho que a prefeitura já decretou o estado de calamidade pública. Está 22 graus, estava 22 graus de manhã, agora deve estar dando aí uns 18, 19. Então, se já deve estar a gente enrolado em colchão, debaixo da cama, porque em cima da cama não dá. Eu estou vendo o pessoal falando aqui 10 graus em Porto Alegre. Não tenho inveja nenhuma dessa temperatura. Eu prefiro fazer a live transpirando, ar-condicionado ligado, ventilador e lenço, porque o frio é muito complicado. Mas vamos lá, pessoal. Como lidar com a falta de tempo? Esta é uma pergunta que eu me faço e faço às pessoas o tempo inteiro que me seguem. Como lidar com esta condição emblemática que a maioria das pessoas se envolvem dia após dia, que é a dificuldade de gerir o tempo que elas têm. Meu nome é Marcos da Monterra, para quem não me conhece, sou especialista em gestão espiritual, gestão e inovação. Eu sou especialista em liderança, mas isso tudo não tem nada a ver com o bate-papo de hoje, porque o bate-papo de hoje eu vou expressar, compartilhar e trazer para vocês experiências e condições que eu construí ao caminhar na lida diária, desde o momento que eu tomei a decisão de mudar de vida e ter uma vida de alta performance, obtendo resultados que outrora inimagináveis. Por que tudo isso? Porque a maioria das pessoas não conseguem, de fato, gerenciar. E eu não vou dizer gerenciar o tempo, porque o tempo não se consegue gerenciar. Você não consegue gerenciar aquilo que você não controla. A única pessoa que consegue gerenciar ou controlar o tempo é Deus, somente. Nós, simples e meros mortais, o máximo que nós conseguimos fazer é gerenciar a nossa vida para que desta forma possamos usufruir e acessar o máximo de tempo possível para as coisas que a gente precisa fazer. Então, o bate-papo de hoje, nós vamos abordar alguns aspectos da gestão humana, para que possamos então compreender tudo isso e entender como isso se encaixa na nossa vida. Então, o bate-papo de hoje, Café com Damon, tem o objetivo de abrir fronteiras, abrir os seus olhos para que você consiga compreender a importância e a necessidade de ter uma vida altamente organizada. Então, qual seria o benefício direto que eu traria para você no dia de hoje? O objetivo ou resultado, a obtenção direta que você vai ter com o bate-papo de hoje é compreender, é abrir a sua mente, a sua visão para entender que é necessário você mudar de hábitos para que estes hábitos norteiem a sua vida como um todo. Quando eu digo que a nossa vida é um mosaico, e esse mosaico é a construção de um todo a partir de pequenas peças, eu quero dizer que a nossa vida vai para além do que as pessoas dizem ser uma coxa de retalho. Não, porque a coxa de retalho você pega pedaço de pano que não vai ser utilizado mais, velho, e constrói aquela coxa. Não, a nossa vida é muito mais do que isso. A nossa vida é um cenário, a nossa vida é um quadro, um mosaico construído de várias peças
informes, e essas peças informes, ao serem ajuntadas, vai formar o que nós chamamos de vida. O grande problema é que nós, em algum momento, nos esquecemos que a nossa vida é construída, é pautada a partir de vários papéis. Estes papéis, por sua vez, vai construir o que somos. Então, assim, ó, para pensar um pouquinho. 3 segundos. Quem é você? Quais são os papéis que você desenvolve? Se você é mãe, você desenvolve o papel de mãe. Se você é casada, de esposa. Se você ainda tiver os seus pais vivos, você precisa desenvolver o papel de filho. Se você tem irmãos, papel de irmão. Então entenda que você tem vários papéis que você precisa desenvolver ao decorrer da sua vida. Agora preste atenção. Você fica uma semana sem conversar com seus pais, você, com certeza, como filho, tem negligenciado um papel extremamente importante, que é o papel de filho. Imagina se você tem filho e o seu filho fica um tempo sem conversar com você. É uma ausência que vai ser criada a partir dessa confusão que nós chamamos de dificuldade em gerir o tempo. Então, a nossa conversa já inicia eu trazendo para você um ponto para análise, para pensamento. Por quê? O que não é a gestão da vida é você querer gerir o tempo. Então assim, ó, existe o certo e existe o errado. O certo é, você não gerencia tempo, você gerencia a vida, suas demandas, seus papéis. O jeito errado é você querer pegar suas 24 horas e desenvolver todos os papéis dentro deste tempo. Então, qual é o correto? Qual é o andar que você deve exercer, a trilha que você deve percorrer? É entender que os seus papéis precisam, em dados momentos, serem realizados. Então, se você sabe, aí o comentário do tema que eu botei no YouTube da nossa live de hoje como você tem lidado com o tempo, né? Como lidar com a falta de tempo. Aí eu coloquei assim a observação, ó. Estamos, todos nós, a uma razão de 168 horas por semana. Então você não pode pegar o seu dia e olhar assim, eu tenho 24 horas para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não, é a forma errada. Você não pode simplesmente pensar assim, olha, eu tenho 168 horas para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não, está errado. Está errado. Esta forma vai consumir todas as suas 168 horas e ainda assim você não vai conseguir fazer tudo o que precisa fazer. Outro ponto. Por que eu estou acelerando, né? Porque o intuito do nosso programa é café com Damon. Então deixa eu tomar mais um gole aqui. A ideia do nosso programa é responder perguntas. Então eu vou responder as perguntas que foram feitas, mas eu quero fazer um contexto para a gente entender e entrar na vibe. Deixa eu terminar meu último gole aqui. Cadê o seu café? Coloca para mim aí no chat. Você está tomando café hoje? Você está aí com a xícara de café e a sua água? Lá em Porto Alegre está fazendo 10 graus. Então é certeza que está tomando um chima. Ou um chocolate quente, né? Quem mora aí na região de Gramado. Ai, que coisa mais gostosa. Eu estou aqui no café. Então vamos lá. Qual é a forma correta? Então, assim, ó, esse tema é altamente pertinente para você. Eu vou falar para você sobre a forma correta. A forma correta não é você olhar para as 168 horas. Você já sabe que as tem. Concorda comigo? Se você não tiver o poder que Deus tem de mudar o tempo, isso já é fato, você tem 168 horas. Ótimo. A pergunta que você deve fazer agora é assim, ó. Como eu vou utilizar essas 168 horas? Como? Aí você precisa, a partir daí, compreender que você precisa fazer aquilo que gera resultado. Aí você vai ter uma outra pergunta que vai se fazer. Tá, mas o que eu preciso fazer para gerar resultado? Qual o resultado que você quer? Você está entendendo que são várias perguntas? Qual o resultado que você quer como um todo? Aí a pessoa diz assim, não, eu quero ficar milionário. Tá, é só isso que você quer? Você quer ter um bom salário? Você quer ter dinheiro, uma conta recheada? É só isso? É só isso. E você vai fazer o que com esse dinheiro? Não, eu vou viajar. Opa, então calma aí.
Não é só ter dinheiro, você tem que viajar. Você quer viajar sozinho ou você quer viajar com a sua esposa, ou seu namorado, ou seu esposo, seus filhos? Não, eu sou uma pessoa de família, gente. E eu quero viajar com a minha família. Opa! Então não é só ter dinheiro, você precisa agora ter em mente que o dinheiro é para uma função, uma finalidade específica, que é ter conforto para a sua família. Então você tem que preocupar-se também com a sua família, porque senão você vai viver a sua vida desenrolada, ou enrolada, melhor dizendo, para conseguir dinheiro, e quando você conseguir dinheiro, você perdeu sua família. O que, que eu tenho notado? Quem me conhece ou tem acompanhado o canal há um bom tempo já me viu, né, contar alguns momentos da minha vida, da minha história. Eu nasci num lar muito pobre. O meu pai, ele ganhava um salário mínimo. Tem 4 filhos. Quando minha mãe ficou grávida, naquela época não se tinha ultrassom 3D, né, e toda essa parafernália que nós temos hoje, que você olha até o tamanho do nariz do bebê. Se naquela época fosse ver, fosse fazer um morfológico, ia ver que eu tinha uma criança colada no meu nariz, né? Mas naquela época não tinha isso. Ô, gente, que maldade comigo mesmo, né? Mas meu nariz é grande mesmo. Mas naquela época não tinha isso. Então, assim, ó, o primeiro parto da minha mãe, que inclusive eu fui privilegiado, porque eu nasci no hospital, né? Meu irmão mais novo nasceu em casa, foi parteira. Olha como é que era complicado naquela época. Aí descobriu que tinha 2 meninos na barriga da minha mãe. Olha que confusão, né? Minha mãe conta que me teve, eu sou mais velho, me teve, aí o médico estava saindo, aí a enfermeira gritou para ele, não, volta, doutor, que tem mais um. Tem 2. Então, só de estalo, 2. Meu pai ganhando um salário mínimo. Daqui a pouco mais um, depois mais um. Olha, 6 pessoas para ser sustentado com um salário mínimo. Então, quando a gente olha para a vida cotidiana, ela é muito complicada. Então, eu sou oriundo de uma família como essa. Uma família pobre que vivia com um salário mínimo. E eu obtive os meus resultados a partir de uma consciência de que não adiantava gerenciar tempo, porque não se gerencia tempo. Quando eu tomei a decisão de mudar de vida e o meu foco saiu daquilo que era terreno, abstrato e que se perdia, e eu foquei no que era espiritual, ou os princípios imutáveis da espiritualidade, eu consegui fazer uma guinada na minha vida, uma guinada na minha história. Então, quando eu te falo sobre a necessidade de você não olhar para aquilo que é passageiro, é olhar justamente, inclusive, para o tempo que é passageiro. Você precisa olhar para aquilo que de fato é importante. E eu tenho um lema comigo que me segue e me persegue por toda a minha caminhada. É primeiro o mais importante. Pronto. Então, se você tiver em mente primeiro o mais importante, você vai fazer o que é mais importante e dessa forma você vai conseguir, de fato, usufruir do tempo e não gerenciá-lo. Então, quando eu digo para você, o pessoal está comentando aqui no YouTube, vinho tinto seco. Que maravilha. Agora imagina o que está acompanhando esse vinho tinto seco, né? Coisa boa, gente. O frio, para quem gosta, é bom. Eu prefiro o vinho tinto seco e no calor, né? Vai suando e tomando vinho, eu não gosto de frio. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala assim, ó, eu preciso fazer o que é importante. Eu preciso focar no que vai gerar resultado. É focar nos princípios espirituais. Um rapaz ontem, ele acompanhando as redes sociais, né, o YouTube, o Instagram, ele perguntou para mim assim, o que é gestão espiritual? Boa pergunta, né? Você já viu alguém falar sobre gestão espiritual? Não, eu estou falando sobre gestão espiritual. Por quê? Porque os resultados que eu tenho obtido e que ao caminhar e trilhar o caminho que eu trilhei e estou trilhando, eu percebo e na prática eu confirmo que o importante é você focar no espiritual. Porque as pessoas querem focar no tempo e esquecem do espírito. Aí eu disse para ele assim, ó, gestão espiritual é você utilizar todo o conhecimento e todas as ferramentas de gestão com foco naquilo que é mais importante, que é a parte espiritual. Aí eu disse para ele assim, ó,
A gestão espiritual te faz responder os porquês da vida. O porquê você é assim, por que você faz o que faz, por que você quer fazer o que você quer fazer, por que você nasceu. Então, assim, ó, é muito mais do que estar aqui na Terra. Você tem uma conexão com o transcendente, com o espiritual, com o divino. Eu tenho conexão direta com Deus. E minha vida, se tirar a minha consciência e a minha fé, deixa de existir. E você deve ter uma fé, você deve ter uma crença. Imagino que em Deus, ou na natureza, ou na física, ou no Big Bang, uma crença você tem. Isso é o seu espiritual, a conexão que você tem com o divino, com o transcendente, com aquilo que não pega. E aí eu continuei falando para ele, olha, outra coisa, o espiritual te conecta com você mesmo. Então, quando você perceber que o mais importante é aquilo que está no centro da sua vida e influencia tudo isso, você vai trabalhar todas as suas áreas e papéis pautados e ordenados por este centro. Aí você tira os olhos do tempo e coloca os seus olhos no centro da sua vida, que norteia tudo aquilo que você é, a sua segurança, a sua energia ou seu poder, a sua sabedoria e a sua orientação. São 4 pilares que são ordenados por este centro. Se você coloca agora a gestão do tempo neste centro, você está perdido, porque você não consegue gerenciar o tempo. Daí o que tem que estar no centro dessas influências? São os princípios imutáveis da espiritualidade. Daí a gente começa a compreender o que é mais importante. Compreendendo o que é mais importante, eu não vou mais gerenciar o tempo, eu gerencio os meus papéis. Porque daí o mais importante para mim são os princípios. Se são os princípios, agora eu pego todos os meus papéis, seja pai, seja filho, seja irmão, seja amigo, seja profissional, e vou alinhar todos esses papéis a partir dos princípios. Aí você pergunta se quais são estes princípios? Todos os princípios imutáveis da espiritualidade do comportamento humano. Exemplo, integridade. Se você é uma pessoa íntegra, isto é um princípio, tanto espiritual quanto do relacionamento humano. Se você é uma pessoa íntegra, você vai levar a integridade para todos os papéis da sua vida. Então, você é um profissional íntegro, se é íntegro, um profissional íntegro, você tem 70% da condição cognitiva para crescer numa empresa, porque as pessoas valorizam o comportamento e não propriamente dito conhecimento técnico. Eu estou falando de experiência. Mais de 15 anos de gestão de pessoas. A gente vai fazer seleção profissional e eu já perdi a conta de quantas seleções profissionais eu já fiz. Você não olha somente o técnico é só um item e bem pequeno. Você olha o comportamento e a integridade você sente na entrevista. Então, a integridade é um princípio imutável da espiritualidade. Então, você, sendo profissional íntegro, você tem tudo para que você cresça na carreira. Sendo um esposo íntegro, você vai amar sua esposa, vai trabalhar pela sua esposa, vai construir uma vida melhor para sua esposa, porque você é uma pessoa íntegra. Vários outros princípios precisam nortear. Então, para cada papel, você precisa, então, agora delimitar quais são os princípios para este papel. Primeiro ponto. Segundo ponto, como eu vou construir os resultados que eu quero alcançar neste papel. Lembra da brincadeira que eu fiz que o resultado que você quer alcançar é ter dinheiro? Aí eu te pergunto, ter dinheiro para quê? Só para ficar no banco? Não, eu quero usufruir. Usufruir como? Não, eu sou uma pessoa de família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu quero usufruir com os meus filhos. Então compensa você largar ou abrir mão da sua família para ganhar dinheiro, para depois não ter família para gastar esse dinheiro? Não. Então você não pode largar a família para trás. Quando eu contei sobre a minha origem, eu contei para mostrar para vocês que os resultados que eu obtive foi a partir de toda essa consciência. Quando eu olho para trás, eu me lembro de inúmeros colegas e amigos, irmãos de fé, que estavam ao meu lado ao trilharem e construírem estes papéis, ou os resultados para estes papéis. E com muita dor no coração, eu vou dizer que boa parte deles ficaram pelo caminho. Obtiveram resultados esplêndidos, financeiros, profissionais,
mas largaram para trás, ou deixaram para trás, aquilo que é o mais importante, que são as suas vidas espirituais. São pessoas que hoje vivem de forma seca por dentro, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos, com os amigos, largaram a família destroçada, porque largaram em algum momento para trás o que era mais importante, que eram os princípios, a família, a espiritualidade. Então entenda que o resultado, ele não pode ser adquirido a qualquer custo. Deve haver um equilíbrio, e este equilíbrio é construído a partir da sua gestão espiritual. E o tempo passa a ser somente um item a ser controlado e administrado. Beleza? Vamos seguir? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube, aqui, alguma pergunta no chat. Não, não tem. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Vamos seguindo, vamos seguindo. Tá bom. Aí, a pergunta que fica é... Vamos já ler aqui as primeiras perguntas. Por que este tema é oportuno? Não, eu já respondi isso aí, né? É oportuno porque você não consegue gerenciar o tempo. Você consegue gerenciar a sua vida como um todo. Então, aí uma dica, tá? Uma dica. Não entre na vibe ou no foco de gestão pessoal. Não. A gestão pessoal é um ponto de tudo que você deve gerenciar. Então, o que eu preciso entender? E a metodologia que eu uso, ela é simples. Simples. São 3 passos. São 3 pontos. A gestão espiritual e a metodologia que eu uso, elas se convergem em 3 pontos básicos. Primeiro, seja um reformador de mosaico. Ou seja o construtor do desenho que você quer ter. Seja alguém proativa. Seja alguém que põe a mão na massa, alguém que olha para o futuro, avaliando o presente e diz assim, ó, eu quero chegar ali e eu vou trabalhar para chegar ali. Então, seja proativo. Eu vou tomar a decisão, eu vou tomar o rumo, eu vou construir toda essa história. Então, é o primeiro passo. Segundo passo, tenha claro em mente o que você de fato quer construir. Então, assim, olha, eu quero um melhor salário. Isso é pouco, isso é pequeno. Porque você vai ter um bom salário e ainda assim não vai ter a satisfação em viver. Então, assim, ó, o salário é só o resultado do seu papel profissional. Você tem papel como pai. Então, quais são os resultados que você vai delimitar para o seu papel como pai? Você é esposo, você vai deixar sua esposa fora dessa equação? É óbvio que não. Então, quais são os resultados que você quer ter como esposo? Então, assim, está entendendo que não é um objetivo, não é só um propósito. Não, você precisa de vários, porque você é constituído por vários papéis. Então, está entendendo que é necessário ter uma visão clara de onde você quer chegar? E, por fim, e por último, você precisa fazer o que de fato gera resultado. É aqui que entra a gestão pessoal. Está entendendo? Aí eu volto à pergunta que o colega fez para mim ontem. Qual a diferença de gestão espiritual para gestão pessoal? É toda a diferença. A gestão pessoal é só um pilarzinho, é só uma pontinha dentro da gestão espiritual como um todo. Porque eu preciso saber como fazer para atingir os meus objetivos e resultados. O pessoal está perguntando aqui, ó. Para uma mãe de família que trabalha 8 horas por dia, fica 12 horas fora de casa, chega em casa 1000 demandas, como otimizar estas horas? Vamos lá. Boa pergunta, né? Tinha uma outra pergunta engatilhada, mas essa aqui é tão boa que eu vou deixar essa aqui de lado e vou responder essa aqui. Olha, a situação dessa mãe é exatamente a situação que eu vivo. É claro que eu não tenho filho pequeno, meus filhos, um já vai casar mês que vem e a outra já é adolescente autossuficiente, entre aspas. Adolescente 17, né, é entre aspas autossuficiente. Como fazer para dar conta de tudo isso? Então assim, ó,
8 horas da sua vida já é trabalhando fora. Ponto. Já não vamos trabalhar a ideia dessas 8 horas. Agora, essa mãe, ela precisa ensinar o filho, deve ter um momento de lazer, deve ter um momento de intimidade com o marido, tem que olhar para a mãe, tem que olhar para os irmãos. Então, como que a gente distribui isso? Abra um papel e fala assim, quais são os meus papéis? Eu sou mãe, esposa, eu sou dona de casa, eu tenho relação com a sociedade, eu trabalho nisso e naquilo. Então, assim, ó, delimite os seus papéis. Agora você vai pegar o tempo das 168 horas na semana e você vai começar a encaixar dentro da possibilidade aquilo que você quer construir. Exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Todos nós precisamos ter hobby. E a gente vai ter uma live essa semana só sobre isso. É necessário ter hobby. Eu tenho um hobby, jogar xadrez. Eu jogo xadrez de segunda a sexta? Não, não dá tempo. Porque o meu papel quanto alguém que precisa ter um hobby é o meu momento. É o meu horário. É meu, só meu. Eu não vou ter isso aí na semana inteira. Eu tenho as sextas-feiras. Então, olha, toda sexta-feira, 20 horas, já está marcado o meu xadrez. Então, assim, ó, quando é que eu percebi que eu preciso agora delimitar os meus papéis para distribuir nessas 168 horas? Porque dentro dessas 168 horas eu vou definir 4 horas para jogar xadrez. Opa, então eu só tenho 164. Está entendendo? Dentro dessas 164, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu coloco como projeto de vida. Eu já li a Bíblia mais de 3 vezes, toda ela. O Novo Testamento eu já perdi a conta. Os 4 evangelhos, não tem nem como contar quantas vezes eu já li. Agora, eu preciso ter as minhas devocionais. Aí eu vou distribuir assim, ó. Não, a minha devocional é importante eu ter diário. Então tá, se é diário, dentro dessas 24 horas eu vou separar uma horinha. Essa uma hora é para eu ter total compenetração na meditação e na leitura. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, todo mundo já sabe. Olha, nesse horário é a minha meditação e a minha oração. É a minha leitura da Bíblia. Que hora que você vai ensinar o dever de casa para a criança? Olha, você chega às 17 horas. 18 é o lanche. Às 19 horas você tem que separar 19 a 19h30 para ensinar o seu filho, para ajudar. Então, se você tem que colocar isso na sua agendinha diária para que se torne um hábito. A partir do momento que se torna um hábito, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Então, entenda que você precisa saber o que é importante. Olha, tem que ter um dia na semana só para o maridão. Só para o maridão. Então, assim, ó, toda sexta-feira, sei lá, toda sexta-feira, 19 horas, nós vamos sair para dançar. Ter uma aula de dança. Coloca na sua agenda para que dentro dessas 168 horas você vai ter uma hora. Aí você fala assim, mas só uma hora para o meu marido? Gente, se você separa uma hora por semana dedicada completamente só para ele, você vai fazer muito mais do que 98% das mulheres deste país. Está entendendo? Está entendendo que é fácil você administrar tudo isso? É só mudar os seus hábitos. Então, para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem. Deixa eu ver se tem mais outra para ser feita aqui, para a gente aproveitar esses últimos 3 minutinhos. Qual seria... Ah, tá. Quais são os pequenos passos que a gente precisa tomar para ter imediatamente melhoras? Então tá, olha. Vou falar para você aqui 3 pontinhos. 3 pontinhos para que você já comece desde já ter mudanças de vida, melhorar a sua vida. Então, assim, ó, bem rapidamente, em 1 minuto, porque o nosso horário acabou aqui, ó. Rapidamente, 3 pontos em 1 minuto. Comece a fazer diagnósticos da sua vida. Delimite quais são os papéis que você desenvolve e precisa ter a visão clara sobre o tempo necessário para estes papéis, quais os objetivos que você quer atingir para estes papéis, o que você precisa fazer para atingir esses objetivos. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Estude algum método de gestão pessoal, tá? Se você me segue há um bom tempo e continua seguindo, eu vou te ensinar as melhores ferramentas e as melhores técnicas de gestão pessoal, que é um pilarzinho para a gestão como um todo. Então, assim, ó, você precisa ter uma ferramentinha, um método de gestão pessoal para que você consiga organizar a sua vida, saber usar uma agenda, saber usar um planner, como que você administra as suas tarefinhas, tá entendendo? Você precisa disso, é necessário. E por fim, busque valorizar os momentos dedicados à sua vida espiritual. Busca valorizar. Então assim, ó, valoriza a sua leitura bíblica, valorize as suas orações, valorize as suas meditações, valorize a sua família, porque são princípios e são bases da espiritualidade humana. Independente da crença que você tiver, independente do Deus que você creia, independente da filosofia que você segue, estes pontos são pontos vitais de qualquer crença. A meditação, o estudo e a sua aplicação ao próximo, principalmente à família. Então são 3 dicas rápidas e claras que eu quero te dar hoje. Um grande abraço, foi muito bom estar com você nesse tempo de meia hora e amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Deus abençoe e até mais.